Olá, colegas advogados e colegas advogadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou dar uma dica bem rápida aqui para os colegas que estão começando ou querem começar a advogar na área criminal, de como você fazer a defesa do seu cliente, seja quando você recebe no início, seja quando você já recebe na fase de alegações finais, enfim, seja você advogado dativo. Eu costumo dizer que você tem que fazer o uso dos porquês, né? Quando vem um caso que você se sente meio perdido, pode acontecer, isso é bem normal, né? No início ali da sua carreira. É o uso dos porquês. Primeiro, teu cliente foi denunciado, você tem que ver a denúncia do teu processo, evidentemente, e a tipificação dessa denúncia, e se perguntar por que ele foi denunciado por essa tipificação penal. Para ter essa resposta, você deve ir lá no inquérito policial e ler o relatório da polícia, certo? Lendo o relatório da polícia, você tem que se perguntar o porquê que a polícia concluiu desta forma. E feito isso, você vai ir nos laudos, nas perícias e vai assistir ou ler os depoimentos das testemunhas, né? E aí você vai entender a situação. E aí você vai ter que fazer o seguinte na sua defesa. Bom, por que isso não é verdade? Ou por que não é da forma com que eles estão falando, que a acusação está falando que é? Ou por que o meu cliente fez isso? E aí você vai ter uma luz maior para a tua tese, uma luz maior para a tua escrita, porque você vai se perguntar e você vai ter as respostas. E digo mais, se for um processo do rito do tribunal do júri, é mais importante ainda você se perguntar, e aí o leque de porquês é muito grande, tá? Porque os jurados, quando o teu cliente for a júri, vão se perguntar, mas por que ele fez isso? Por que ele tinha uma faca? Por que ele tinha uma arma? Por que ele está respondendo por isso? Por que ele tem esse boletim de ocorrência? Então você tem que, na verdade, como advogado, se adiantar, entender o porquê que cada fato, a cronologia dos fatos aconteceram daquela forma. Se foi da forma que o Ministério Público falou, qual é a justificativa para acontecer aquilo? Né? E se não foi, o porquê que não foi? Né? Explicar, dar uma outra versão daquilo. E dizer também, olha, eu explico o porquê que a polícia denunciou assim e o porquê que as testemunhas acham que foi assim e o porquê que aquela testemunha deve ser desabonada, entendeu? E o porquê que deve ser desacreditado, porquê que deve ser contraditado, enfim, qualquer situação nesse aspecto se você pergunta para o processo e faz ele te responder. Esse é uma das principais técnicas para que você busque uma efetiva defesa para o teu cliente. Pergunte ao processo e ele o responderá. Se ele não responder, você pergunte ao juiz. Diz, doutor, o processo não está respondendo essa questão aqui. Precisamos fazer mais provas aqui para mostrar que está equivocado. E no final, se não tiver, se o processo não respondeu, você diz, doutor, eu perguntei ao processo e o processo não me respondeu. Portanto, há dúvida sobre a resposta. E a dúvida sempre se resolve em favor do réu. E nunca esqueça, antes de fazer qualquer peça aqui, caros doutores, tanto em resposta à acusação, quanto em memoriais, alegações finais, você tem que lembrar das nulidades, tá? Porque o que nós estamos falando aqui é de defesa de mérito, mas as nulidades são muito, deveras importantes, tá? Para um processo, preliminar de nulidade ou preliminar de qualquer outra coisa que possa matar o processo na origem, né? Não raras vezes você pode entender que chega na alegação final que o crime está prescrito porque o teu cliente tinha 20 anos e 20 anos a prescrição conta pela metade. Você faz a preliminar e diz o seguinte, olha, morreu o processo aqui, entendeu? E depois vai para o mérito, porque se o juiz entender que a preliminar está correta, ele mata o processo, tá certo? Claro, isso é muito mais além. Processo criminal é muito mais complexo, mas a gente está dando só uma ideia aqui básica para o colega que às vezes, puxa, vem um processo ali, pá, cara, esse inquérito aqui tem 1000 páginas. Não se desespere, entendeu? Não se desespere. Pergunte ao processo, ele vai te responder. E quando você tiver a resposta, você vai conseguir se colocar e você vai conseguir colocar no papel a tua defesa técnica, que às vezes está aqui, uma ideia borrada da defesa na tua cabeça, e você só precisa lapidar e colocar no papel. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá certo? Qualquer dúvida, manda um alô. Um abraço a todos, fiquem com Deus.